Mas o mundo que continha, mesmo que só a imaginação de Fafnir, era mais rico e mais belo, qualquer que fosse o custo em perigos. O habitante das calmas e férteis planícies pode ouvir sobre os montes atormentados e o mar não cultivado e ansiar por eles em seu coração, pois o coração é duro, ainda que o corpo seja frágil. Olá a todos e sejam bem-vindos ao Nova Gênesis e a mais esse Lamerlogia, em sua derivação oeste, Evangelho de São Tolkien. Como podem deduzir pelo título, hoje iremos refutar essa acusação comum feita por pessoas muito sérias e intelectuais a respeito de quem valoriza e prefere realidades fantásticas. Para isso vamos nos basear no ensaio sobre histórias de fadas do próprio Tolkien. Mas claro, antes de mais nada, já deixe seu like, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, se inscreva se não for inscrito e ative as notificações, para não perder nada. Agora vamos ao vídeo. Bom, em maior ou menor grau, todo mundo já ouviu que fantasia é bom para entreter crianças, ensinar elas valores básicos, e que coisas de adultos são outras, mais importantes e graves. Essa ideia de realismo pesa nos ombros de todo mundo, e carrega um amargor que a vida contribui muito para criar. Mas existem muitas ironias nessa postura de escárnio ou distrato com a fantasia, já que a vida de todo ser humano é baseada em muito mais coisas ficcionais do que gostam de pensar a gente séria. Nem mesmo aquilo percebido pelos sentidos, na verdade isso ainda menos, pode ser dito como mais real e importante que a fantasia. Prova disso é que desde tempos imemoriais a mente humana se preocupa quase que exclusivamente com coisas fictícias, abstratas, como os mitos e lendas em que sempre vivemos imersos. E o materialismo é uma invenção extremamente recente, e uma verdadeira peneira filosófica. Ou seja, se o seu critério para avaliação do real é o quanto uma realidade se impõe através dos sentidos, você está depositando valor no poder ao invés de na sabedoria. O que poderíamos chamar de síndrome de Estocolmo epistemológica, se quisermos ser bem enjoados com as palavras. Mas em vez de a gente discorrer, pelo menos agora, sobre o valor do ideal versus o imanente, vamos nos voltar para essa ideia de contos de fadas serem coisas de criança e dar a palavra a Tolkien, em Sobre Histórias de Fadas, página 44 e 45. Abre aspas. Há alguma conexão essencial entre crianças e histórias de fadas? Há alguma necessidade de comentário se um adulto as lê para si mesmo? Lê como histórias, isso é, não as estuda como curiosidades. Permite-se que adultos colecionem e estudem qualquer coisa, até velhos programas de teatro e sacos de papel. Entre aqueles que ainda têm sabedoria suficiente para não achar as histórias de fadas perniciosas, a opinião comum parece ser de que há alguma conexão natural entre as mentes das crianças e as histórias de fadas, da mesma ordem que a conexão entre os corpos das crianças e o leite materno. Acho que isso é um erro, na melhor das hipóteses, um erro de falso sentimento. E que é, portanto, cometido com mais frequência por aqueles que, por qualquer razão pessoal, tal como a falta de filhos, tendem a pensar nas crianças como um tipo especial de criatura, quase uma raça diferente, e não como membros naturais, normais, ainda que imaturos, de uma família particular e da família humana em geral. Na verdade, a associação entre crianças e histórias de fadas é um acidente da nossa história doméstica. As histórias de fadas, no mundo moderno letrado, têm sido relegadas ao berçário, assim como a mobília desmanzelada e antiquada é relegada ao quarto de brinquedos, principalmente porque os adultos não a querem e não se importam se ela é maltratada. Fecha aspas. Vejam que o que Tolkien está argumentando é contra a exclusividade da fantasia como sendo para crianças. Exclusividade essa que as pessoas colocam e colocavam de forma especial na época e no contexto dele. O interesse pela fantasia é propriamente humano, e as pessoas mais verdadeiramente inclinadas a ela apenas se tornam mais interessadas conforme crescem. Da forma habilidosa e simples com que Tolkien lida com as palavras, ele também aponta para um processo que é a verdadeira causa da redução das histórias de fadas a meros conteúdos educativos. E segura aí, que já chegamos no tema da infantilização dos contos. O que aconteceu foi um crescente descaso com as coisas fantásticas, conforme a Europa e o mundo se tornaram letrados, e certamente também, podemos dizer, racionalistas. E podemos continuar até encontrar uma guinada materialista, que todos sabem que ocorreu no século passado. Assista ao nosso Lamerlogia Quadrinho versus Livros e vai entender melhor sobre por que a alfabetização é tão eficiente em matar a fantasia, a magia e os mitos. Há outro ponto digno de nota. De fato, é uma nota do autor logo abaixo do trecho em que lemos há pouco, de Sobre Histórias de Fadas.
e diz o seguinte: no caso das histórias e de outras tradições de berçário, é também outro fator. As famílias mais abastadas empregavam mulheres para cuidar de suas crianças, e as histórias eram contadas por essas amas, que estavam às vezes em contato com tradições rústicas e folclóricas esquecidas por seus, entre aspas, superiores. Há muito essa fonte secou, pelo menos na Inglaterra, mas já teve alguma importância, fecha aspas. Então temos aqui uma fala desse ensaio que é claramente muito contextualizada na Inglaterra do período de Tolkien, mas também são óbvias as características em comum com a nossa vivência, como acidentais e modernos, e principalmente urbanos. O que podemos dizer com certeza é que a nossa experiência dos anos 80 para cá, cada década com as suas graves diferenças, é extremamente marcada por uma cultura de massa que Tolkien e os Inklings ajudaram a criar. Agora tínhamos adultos lendo Tolkien, Lewis, depois os quadrinhos e tudo mais. Mas todas essas confusões que Tolkien apontava na sua época persistiram apesar dessa nova cultura. Sim, essas histórias estavam sendo vendidas para um número enorme de pessoas, mas elas não foram aceitas como eram. Não, para que isso ocorresse, elas foram podadas, higienizadas, reinterpretadas. Então, em vez de a fantasia assumir o posto de interesse humano comum, com toda a sua importância, ela foi adaptada. Vejamos o que Tolkien já dizia sobre isso. Na página 46, ele diz assim, abre aspas, é verdade que, em tempos recentes, as histórias têm normalmente sido escritas ou adaptadas para crianças. Mas o mesmo pode ocorrer com a música, ou a poesia, os romances, ou a história, ou os manuais científicos. É um processo perigoso, mesmo quando é necessário. Tal processo, de fato, só é salvo do desastre pelo fato de que as artes e as ciências não são, como um todo, relegadas ao berçário. Ao berçário e à sala de aula, meramente são dados tais gostos e vislumbres da coisa adulta como os que parecem adequados a eles na opinião adulta, frequentemente muito equivocada. Qualquer uma dessas coisas tornar-se-ia, se deixada de todo no berçário, gravemente debilitada. Do mesmo modo, uma bela mesa, uma boa pintura ou um aparelho útil, tal como o microscópio, seriam desfiguradas e quebradas se deixadas por muito tempo desatendidas numa sala de aula. Histórias de fadas banidas dessa maneira, desligadas de uma arte plena e adulta, no final seriam arruinadas. De fato, na medida em que foram banidas, elas acabaram sendo arruinadas. Depois, na página 53, ele diz o seguinte, abre aspas, é verdade que a era do sentimentalismo da infância produziu alguns livros deliciosos, especialmente encantadores, no entanto, para adultos, do tipo feérico ou próximo dele. Mas também produziu um terrível matagal de histórias escritas ou adaptadas para o que era ou é concebido como a medida das mentes e necessidades das crianças. As velhas histórias são amolecidas ou censuradas, em vez de serem preservadas. As imitações, muitas vezes, são meramente bobas ou condescendentes, ou, as mais mortais de todas, implicitamente debochadas, com um olho nos outros adultos presentes. Fecha aspas. Perceba como a postura e o tratamento que os adultos como um todo davam para as histórias de fada, segundo Tolkien mostra, é nada mais nada menos que o comportamento que levou tudo de sagrado ao, entre aspas, lixo, como Philip K. Dick fala e como já citamos aqui. Se tudo de encantado, de mágico, de transcendente, escapista e inocente é jogado nos porões da cultura, é mais do que óbvio que o ouro está no lixo. Mas, idiotas como nos tornamos, foi preciso Philip K. Dick nos falar isso. E é também o que está dizendo Tolkien, no contexto dos fairy tales, dos contos de fadas. Quando ele fala de as histórias serem afastadas de toda a arte adulta e de elas serem infantilizadas, aqui entre aspas, já que essa decisão do que é infantil é arbitrária, ele está criticando esse abobalhamento e censura que na época acontecia e que desde então já é norma. Desde a era de ouro dos quadrinhos, eles são pensados para o público infantil ou juvenil, e curiosamente, como já previa Tolkien, em todas as eras dos quadrinhos, tanto crianças quanto adultos gostaram deles, de acordo com uma aptidão que ocorre não por idade, mas por uma causa propriamente humana. E temos, para a infelicidade desses amantes da fantasia, que seguiram existindo e aumentando em número ao longo do tempo, um processo de imbecilização extrema das mídias fantásticas, como os filmes da Marvel se tornaram nas últimas décadas. Mas agora é uma coisa muito mais violenta. Porque antes eram amolecidas as histórias de berço, agora são abobalhadas as histórias assistidas em salas de cinema por milhões. Se abobalhavam antes o que liam pro berçário,
Agora é várias vezes pior e para todas as idades. E raio de você se criticar as adaptações sofríveis. Essa imbecilização é uma coisa tão grave e evidente hoje que as pessoas são capazes de não entender coisas mais cabeça, como a cena Marta em Batman vs Superman. Chegou ao ponto de passarem a detestar o filme por efeito manada, que eu diria ter sido provocado de cima para baixo. Aproveitando a deixa, fica a recomendação de um vídeo recente do Careca lá do canal Cantinho do Xavier, em que ele responde se Zack Snyder é um mau diretor e toca nesse tema de Batman vs Superman. Vamos deixar o link aqui na descrição, beleza? Mas voltando, não pense o ouvinte que essa crítica do Tolkien, a qual nós aderimos, significa que apoiamos de alguma forma esse outro processo comum nos dias de hoje, o de inserir valores e gostos pessoais de adultos nas histórias. Gostos esses desenvolvidos por caminhos tortos e valores que priorizam qualquer coisa menos a história. Estamos falando, por exemplo, de militância política em histórias que antes seriam puras de intenção. Se abobalhar e higienizar histórias é uma infantilização no pior sentido da palavra, então a chamada lacração é uma adultização também no pior sentido possível. E quantas obras modernas não misturam esses dois processos em verdadeiros Benjamin Buttons bizarros? Se exigimos verossimilhança com o nosso mundo em obras fictícias, isso significa que gostamos de qualquer coisa que não as histórias contadas. Qualquer coisa com uma skin de fantasia ou de super-herói, mas não de fantasia, fadas e super-heróis. Ambos os processos descritos desprezam essas mídias como elas são. É só você ver que sujeitos como Alan Moore e Garth Ennis desprezam super-heróis e zombam deles, e são tão inimigos dessas mídias em sua pureza quanto o racionalista europeu era de contos de fadas, ou o Frederick Wertham era da sem-vergonhice corruptora que ele via nos heróis. Progressistas sérios e puritanos entre tantos outros adversários da fantasia, todos lados da mesma moeda. Nesse bolo, entra com certeza George Martin. Game of Thrones tem seu valor, mas o velho acha que é superior ao Tolkien porque fez uma fantasia pervertida para pós-moderno. É uma arrogância risível e preocupante. Mas seguindo. Outro erro que pode ser cometido por uma leitura desatenta desses ensaios de Tolkien, ou até mesmo de suas obras, é de que Tolkien, por advogar contra a exclusividade dos contos de fadas para as crianças, estaria então, em vez dessa corrupção que citei acima, defendendo uma erudição por parte dos interessados, e portanto uma erudição tomando conta da fantasia. Esse parece ser um erro bastante frequente pelos ditos entendedores de Tolkien, até por ser conveniente às suas personas já tão travestidas de intelectualidade elevada. Não era a intenção de Tolkien ser lido pelos paz e amor dos anos 60, mas também não era sua intenção ir parar nos círculos intelectualistas católicos. Essa não é a natureza de seus escritos, e muito menos de Féria, essa fonte que custou tanto para ele desbravar. Todos os erros aqui falados acobertam o Fer, a bela terra das fadas de que São Tolkien falava. E é por isso que no nosso próximo Evangelho de São Tolkien vamos falar por que não, Tolkien não é para eruditos. Bom, então é isso. Esse foi mais um Lameloguia Evangelho de São Tolkien. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Peço que deixe uma curtida, comente o que achou, uma pergunta ou sugestão e compartilhe com seus amigos. Também é importante que você se inscreva no canal e ative as notificações, caso contrário você pode acabar perdido pelo multiverso. Dito isso, seja bem-vindo a bordo, Nova Gênesis agradece a audiência e até a próxima navegação.